Eu vou dar início a umas considerações sobre o livro de Josué, que é o livro que nós estamos fazendo a leitura diária. Então, Josué é um livro que tem 24 capítulos, foi escrito a princípio pelo próprio Josué, e o nome Josué é a forma hebraica, é o hebraico do nome Jesus. Então, Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, que é o Yeshua, que é Jeová salva. O nome de Josué era Oséias, que significa salvação, e foi trocado por Moisés para o nome de Josué. Então, quem fez essa mudança do nome foi Moisés, o servo do Senhor. E nós podemos ver aqui algumas coisas interessantes. Esse livro ele vai compreender mais ou menos por volta de 25 a 30 anos. Vai compreender esse livro. Josué vai morrer com 110 anos. E nós vamos ter como esboço da história a conquista da terra, a divisão da terra e o assentamento da terra. Nós temos coisas assim preciosas nesse livro, coisas preciosas porque aqui é um livro de vitória. Josué ele conduz o povo desde a entrada a Canaã até a dominação de toda a terra de Canaã. E Josué é interessante que ele é descendente de Efraim, então ele vem ser descendente de José. No capítulo 1 nós temos o segredo de ser bem sucedido. Se tu pega o capítulo 1 de Josué, quando Deus fala para ele no versículo 8, diz: nunca se aparte da tua boca o livro dessa lei. E aí Deus manda meditar nele de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então Deus dá a regra, dá o mandamento, dá a ordem a Josué, para que ele possa alcançar o sucesso. E a ordem é não se apartar, ele está sempre perto, agarrado à palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar na boca dele sempre. E ele deveria meditar nessa lei de dia e de noite, e não é só, está na boca. A palavra está na boca, a palavra está na mente, está no coração, está meditando de dia e de noite, e está sendo cumprida. Então é para fazer conforme tudo o que está escrito. Então, é falar, é meditar e cumprir. 3 coisas que Deus determinou a Josué. Ele deveria meditar na palavra, ele deveria falar a palavra, ele deveria cumprir a palavra. Então, ele seria o quê? Um homem bem sucedido. E nós vamos ver que nós temos a situação de Josué, é que ele está substituindo nada menos do que Moisés, que foi o maior, quem sabe o maior profeta que houve em Israel. Um líder, foi o que deu toda a lei, foi o legislador, foi aquele que falava a Deus face a face. Então a missão de Josué, se tu for ver a quem ele está substituindo, é uma missão, vamos considerar uma missão quase que impossível, e só com a graça de Deus e com a misericórdia de Deus, que Deus determinando a ele que ele fizesse a sua parte, porque Deus ia se mostrar e que ele ia conseguir substituir Moisés à altura. Então ele se prepara para passar o Jordão, e Josué ele fala com os Rubenitas, com os Gaditas e com a meia tribo de Manassés, que tinha herança aquém do Jordão, para que eles cumprissem o que eles tinham feito determinado com Moisés, que era passar armado na frente do povo, e depois que o resto das tribos dominassem e tivessem a sua herança, eles voltariam para a sua herança, que ficaria aquém do Jordão. E eles se comprometem, eles se colocam do lado de Josué. O único desejo que eles têm é que Deus seja com Josué. E tudo que Josué determinasse, eles iam ouvir. Assim como eles tinham ouvido a Moisés, eles iam seguir. E eles se colocaram ainda que todo que fosse rebelde às ordens de Josué deveria morrer. E aí eles animam a Josué para que
Josué se esforça e tenha bom ânimo. No capítulo 2, Josué determina que 2 espias venham a conhecer Jericó. E aí nessa situação eles vão e entram na casa de uma mulher prostituta de nome Raabe. E essa mulher, ela conhece a história e ela reconhece Deus como o Senhor dos céus, em cima e embaixo na terra. E ela faz um acordo com aqueles homens, porque ela protege os 2 espias. E ela faz um acordo de que ela venha a não perecer junto com a sua família. E aí é determinado pelos espias que ela coloque um fio de escarlata, que é um fio vermelho, na janela da sua moradia. E que aquilo seria o sinal quando eles viessem a destruir. E eles, vendo aquele sinal do fio de escarlata, eles protegeriam Raabe e toda a sua família. E ela foi protegida realmente quando Jericó é destruída. Eles salvam Raabe e todos os seus familiares que estão na sua casa. Jericó é uma das cidades mais antigas. É considerada uma cidade das mais antigas que já existiu. E o nome é Lua. O nome Lua seria como se fosse cidade Lua. Quem sabe fosse até uma alusão à adoração à Lua, porque na terra de Canaã se adorava os astros. Então poderia ser até uma alusão aos astros. No capítulo 3 eles se preparam para fazer a travessia do Jordão, e assim Deus vai mostrando que ele está com Josué. Assim como Moisés ele atravessou o Mar Vermelho e Deus abriu o Mar Vermelho, agora Deus vai abrir o Jordão. E o Jordão está na época da cheia, diz que a água está vindo pelas ribanceiras, então não era um momento de calmaria, era um momento de cheia, porque as águas elas estavam todas na ribanceira, porque era o tempo da ceifa. E as águas separam. Quando os sacerdotes, eles levando a Arca da Aliança, eles colocam os pés na água. E as águas vão parando, e aí Israel, ele vai passando por terra seca. No capítulo 4, Deus determina que sejam tiradas 12 pedras do meio do Jordão, para que aquilo significasse que fosse um testemunho, fosse uma lembrança. Possivelmente aqui, quando nós vemos eles estão passando o Jordão, possivelmente essa área aqui seja aquela área que João fala, que João está batizando em Betibara. Tu vai ver nos evangelhos o João Batista, e ele fala sobre as pedras, né? Que até dessas pedras Deus poderia suscitar filhos a Abraão. E possivelmente alguns autores dizem que quando ele estava falando isso aí, ele estava falando referente a essas pedras que Josué tirou do meio do Jordão e fez um monumento. No capítulo 5, nós vamos ver a circuncisão, porque aqueles que nasceram no deserto, eles não foram circuncidados. E aí também se comemora e se celebra a Páscoa nas campinas de Jericó. Também aparece um anjo, né, a Josué, e Josué não sabe quem é, e ele pergunta: tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? E aí o anjo diz: não, ele não era dos nossos, eles não eram das tribos de Israel, e nem era do povo de Canaã, mas era, o que ele diz, um príncipe do exército do Senhor. E aqui pode ser bem uma cristofania, Jesus se apresentando. Pode ser Jesus aqui se apresentando a Josué. Por quê? Porque Josué se prostra com seu com seu rosto em terra e adora. E ele chama aquele anjo de meu Senhor. Então é interessante aqui quando Josué ele tem essa visão, né? Porque esse homem que aparece diante dele tem uma espada na sua mão, uma espada nua na sua mão. E ele vem, como diz, eu venho agora para ti como príncipe do exército do Senhor. Então aqui possivelmente seja uma manifestação de Cristo pré-encarnado. No capítulo 6, nós temos o que? Jericó sendo destruída. E aqui tem interessante que aparece bastante 7, porque nós temos os 7 sacerdotes, as 7 trombetas, 7 dias eles fazem rodear a cidade por 7 dias, e no 7º dia eles rodeiam por 7 vezes. Então o 7 está muito aqui impregnado nesse capítulo 6 de Josué. E aqui acontece a salvação de Raabe. Os espias vão e Josué dá ordem para que
aqueles 2 homens que foram espiar a terra, que eles venham entrar na casa de Raabe e tirar ela e tudo quanto tem os seus familiares. No capítulo 7 nós vemos o pecado de Acã, e aí é interessante porque quando Deus, ele diz que tudo que tivesse em Jericó era anátema, então eles não poderiam pegar nada daquilo ali, tudo ia ser destruído, e as coisas de prata, ouro, vaso e metal seriam consagrados ao Senhor e iriam ao tesouro do Senhor. Então a primeira terra a ser conquistada dentro de Canaã, tudo seria dedicado ao Senhor, então nada deveria ser pego para o povo, quer dizer, a primícia, o primeiro era do Senhor. E Acã, ele peca, porque ele toma uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Então ele vê aquilo ali e ele toma escondido. E aí quando Israel ele vai contra a cidade de Ai, eles perecem, eles têm uma derrota. E aí Josué consulta o Senhor, pois olha nós, o que nos aconteceu? Nós viramos as costas aos nossos inimigos. E aí Deus mostra o pecado de Acã, e Acã era da tribo de Judá, e aí ele é morto pelo seu pecado. No capítulo 8, Ai é tomada, eles vão novamente contra Ai, e aí eles tomam a Ai. No capítulo 9, existe o acordo com os gibeonitas. Então uma das ordens que Deus tinha dito era que eles não fizessem acordo com morador nenhum da terra de Canaã, que todas as nações deviam ser destruídas. Mas os gibeonitas, eles enganam o povo de Israel, e no versículo 14 do capítulo 8 vai ver que os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho do Senhor e fizeram acordo. E aí depois eles vão descobrir que os gibeonitas moravam ali na terra de Canaã, e o povo murmura contra os príncipes porque os príncipes tinham feito o acordo com os gibeonitas. No capítulo 10, os reis da terra de Canaã, 5 reis, eles se levantam contra Gibeon, porque os gibeonitas eles fizeram um acordo com Israel, e aí 5 reis daquela região de Canaã, eles vêm e eles cercam a Gibeon, porque eles tinham feito paz com os israelitas. E um dos reis é Adoni-Zedeque, e Adoni significa Adoni é meu Senhor, porque nós temos a palavra de Deus Adonai, que é Senhor, que é um título usado ao nosso Deus, e Adoni é meu Senhor, então seria meu Senhor Zedeque, que é o rei de Jerusalém. E aí os gibeonitas pedem socorro para Josué, e Josué vem em socorro e ele vence todos aqueles reis. E aqui nós temos uma parte interessante, porque quando a peleja, a luta ela está se travando, Josué ele clama para que o sol se detenha e a lua pare. E aí o sol se detém e a lua para. Quer dizer que a terra para de girar. A terra para, então o sol se detém no seu ponto que estava e a lua no mesmo ponto, porque a terra parou. E aí dá tempo de um dia, quase um dia inteiro, para que Israel viesse a destruir os seus inimigos. No capítulo 11 vai mostrar diversas vitórias sobre diversos reis, e no versículo 15 do capítulo 11, é interessante que a gente vai notar a obediência de Josué, porque como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez. Então Josué foi um homem que cumpriu com tudo aquilo que Deus determinou a Moisés. No 12, existe uma relação dos reis que foram vencidos por Moisés e dos reis que foram vencidos por Josué. No capítulo 13, nós vamos começar o que? Josué repartindo a terra. No 14, Josué ele vai dar Hebron a Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, porque somente, se tu lembrar, somente Josué e Caleb é os que permanecem vivos de toda aquela geração que saiu do Egito, dos homens de guerra. Só os 2 é que sobreviveram porque foram fiéis ao Senhor.
E aqui temos o testemunho de Caleb, quando eles olham, hoje eu estou com 85 anos, nós estávamos com 40, e eu sou tão forte como no dia que Moisés nos enviou. Então ele continua forte e ele vai e toma Hebron, e Hebron é dado como herança a Caleb. No capítulo 15 nós vamos ver a herança de Judá. No 16 e 17 nós vamos ver a herança de Efraim e da meia tribo de Manassés. Mas uma coisa que nós vamos observar nesse capítulo 15, 16, 17 é que os inimigos não foram expulsos. Inimigos foram deixados tanto pelo povo de Judá, pela tribo de Judá, pela tribo de Efraim e pela tribo de Manassés. Eles não exterminam totalmente. E eles vão deixando o inimigo morando próximo. E aqueles inimigos vão ser os que vão atacar eles no futuro. Eles não cumprem totalmente com a palavra de Deus. No capítulo 18, tu vai ver que o tabernáculo é levantado em Siló. Antes o tabernáculo estava em Gilgal, quando eles chegaram, e aí agora o tabernáculo está em Siló, e Siló fica dentro da herança da tribo de Efraim. Então a gente vê que Efraim, descendente de Josué, ele é honrado com o tabernáculo ficando na sua terra. No capítulo 18 nós temos a herança de Benjamim. No 19 nós vamos ver a herança de Simeão, Issacar, Azer, Naftali, Dan. E também no final nós vamos ver que é dado a Josué uma herança no meio deles. E diz que aqui não era uma terra tão boa, mas se vê toda a humildade de Josué, que ele foi o último a tomar a sua herança. Ele nunca se colocou sobre o povo. Quem sabe ele esperava como nós uma herança maior que é no céu, onde Deus ia recompensar. Então ele é o último a tomar a sua herança depois que ele faz toda a sua sequência. No capítulo 20 nós vemos o estabelecimento das cidades refúgios. E no 21, as cidades que são distribuídas aos levitas. E interessante, no capítulo 21, no 45, versículo 45 diz assim, ó: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, toda a palavra que Deus havia dado ao povo de Israel, toda a palavra Deus cumpriu, e Deus deu repouso a eles de todos os lados, conforme tinha jurado aos seus pais. E ninguém pôde resistir a eles nesse período, porque Deus todos os inimigos entregou nas suas mãos. No 22, Deus usa Josué para abençoar as duas tribos e a meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben, a tribo de Gad e a meia tribo de Manassés, que vão retornar para a sua herança, e eles vão levando muita riqueza também. Mas Josué faz a recomendação que eles nunca se apartem de Deus, que eles amem a Deus, que andem nos caminhos de Deus, que guardem os mandamentos, e se cheguem a Deus e sirvam a Deus de todo o coração e de toda a alma. E assim, Josué os abençoa e os despede, e eles voltam todos à sua terra. Nesse período eles constroem um altar, que é um altar de testemunho, e isso cria uma polêmica, porque o povo de Israel que está em Canaã, eles acham que eles fizeram aquilo para se prostituir, para seguir outros deuses. E aí mandam Finéias e mais 10 príncipes com ele, e vão lá ver por que os filhos de Gad e os filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés construiu levantou aquele altar de testemunho. E aí eles vão mostrar para que aquilo ali é simplesmente um testemunho, que seria um testemunho para que no futuro os filhos de Israel que estavam em Canaã não viessem a impedir os filhos de Ruben, de Gad e de Manassés de servir ao Senhor, mas que ali seria um testemunho de que também eles tinham parte na herança com os filhos de Deus. E aí, quando eles explicam por que fizeram aquele altar, tudo se acerta e tudo fica correto. No capítulo 23 nós vamos ver as exortações, as exortações de Josué. E aí ele mostra que o Senhor é que tem pelejado por eles. E no versículo 6, eles mandam se esforçar para guardar e fazer tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para não se apartar dela nem para a direita, nem para a esquerda. Então, Josué,
ele faz uma lembrança do livro de Moisés e ele relembra Israel de todas as coisas que Deus fez. Que Deus fez para que o povo se lembre da glória de Deus e para que eles não viessem a transgredir contra Deus. Então, é interessante sempre Josué recomendando, e no 24 Josué continua recordando da glória de Deus e renova a aliança do povo com Deus. Por quê? Ele disse, olha, vocês têm que escolher quem servir. Agora, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Agora vocês escolhem, né, se vocês vão querer servir outros deuses. Mas agora o que ele chama e conclama ao povo? Que temam a Deus, que sirvam a Deus com sinceridade e com verdade, e que coloquem fora os deuses aos quais serviam os pais deles além do rio e no Jordão, e somente servir ao Senhor. Agora ele diz, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhem hoje a quem servir. E se vocês vão querer outros deuses, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E aí o povo renova a aliança de que vai ser fiel e servir ao Senhor. E aí Josué, ele levanta uma pedra como testemunho, que essa pedra ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado. E também será testemunha contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. E aí Josué envia o povo, cada um para a sua herança. E uma coisa que Josué lembra eles, no capítulo 24, é que não foi com a espada nem com o arco deles que eles conseguiram vitória, mas que foi pela mão de Deus. E aí no final aqui nós temos a morte de Josué e a morte de Eleazar, o sumo sacerdote, e aí Finéias vai assumir como sumo sacerdote. Nós temos a morte de Josué com a idade de 110 anos, e aí nós terminamos com esse livro de Josué, que é um livro de muitas vitórias do povo de Israel. Então é um livro que traz as vitórias do povo de Israel na terra de Canaã, e nós vemos o grande testemunho de Josué como o homem de Deus que obedeceu e que cumpriu. E tudo que tu lê vai se resumir em não se apartar da boca dele o livro da lei, falar da palavra, meditar na palavra e cumprir a palavra. E aí você vê o segredo do sucesso da vida de Josué, e que pode também ser o sucesso da nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça pelo livro de Josué, e que o exemplo de Josué, da sua conduta e da sua plena obediência a ti, possa se refletir na nossa vida, e que nós possamos obedecer através do nome santo de Jesus.